Hoje nós vamos contar a história de Ruth. Essa história está num livro do Antigo Testamento, de mesmo nome, que fica logo no início dessa parte da Bíblia. Ruth é um livro histórico, é um livro que conta fatos acontecidos. Não é um livro teológico, não é um livro que passa diretamente ensinamentos morais. É claro que a gente aprende com aquilo que lê, a gente tira as conclusões, mas Ruth é um livro histórico, é um livro que conta o que aconteceu. E a história é muito interessante. Começa com a família de uma mulher chamada Noemi. Essa mulher tinha um marido e dois filhos. E a família muda para o território de Moabe, fugindo de uma fome em Israel. A família originalmente era de Belém, que é a mesma cidade do rei Davi, que fica ali no sul da Judéia. E houve uma grande fome naquela região e eles foram para Moabe, onde a situação estava melhor. Em Moabe, os filhos de Noemi se casaram com duas moabitas, de nomes Orfa e Ruth. Ao se casar com mulheres moabitas, os filhos de Noemi estavam contrariando a lei que Deus tinha dado a Moisés, que dizia que os homens judeus tinham que se casar com mulheres também do povo de Israel. Então, eles estavam fugindo do que era a orientação da lei judaica. E a história gira um pouco em torno dessa questão e acaba mostrando como Ruth, uma dessas duas moabitas, acaba entrando no povo de Israel e acaba, inclusive, fazendo parte da genealogia do rei Davi e, portanto, da genealogia de Jesus. Ela é uma mulher importantíssima na história do povo de Israel. Durante a estada da família em Moabe, houve uma tragédia, porque sucessivamente o marido e depois cada um dos filhos de Noemi morreram. E as três mulheres ficaram sozinhas. Noemi numa terra estranha, numa terra que não era dela. E mulheres sozinhas naquela época tinham muita dificuldade de se manter, tinham muita dificuldade de sobreviver, porque as mulheres não tinham profissão, não tinham sustento, os bens normalmente passavam de um homem para seus descendentes. Em suma, era uma situação muito difícil. E Noemi percebeu isso. Noemi percebeu que não sobreviveria em Moabe com as duas noras sozinhas. E como a situação em Israel, na sua terra natal, tinha melhorado, Noemi resolveu voltar para Israel. E aí ela disse para as duas noras: vão embora, voltem para as suas famílias, porque eu não tenho mais uma família para oferecer para vocês. Eu não tenho mais filhos. O melhor é a gente romper os laços aqui, vocês voltarem para suas famílias e tentarem restabelecer suas vidas lá. Orfa aceitou e voltou para sua família. Aí a gente precisa tomar cuidado, porque algumas análises de Ruth criticam Orfa, mas a Bíblia não critica Orfa. O fato dela ter aceitado a oferta da sogra e voltado para sua família é uma indicação de que ela queria sobreviver, era uma indicação que ela estava fazendo aquilo que era esperado. A atitude de Ruth é que foi extraordinária, que foi especial. Orfa não merece crítica, Ruth é que merece elogio, porque Ruth se recusa a voltar para sua família. E Ruth fala uma frase que fica famosa, que está lá no capítulo 1, versículos 16 e 17 do livro de Ruth. Ela diz o seguinte para a sogra: não insistas comigo que eu te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, aí morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor,
se outra coisa que não a morte me separar de ti. Nesse momento, Ruth entra no povo de Israel. Ela não percebe que isso aconteceu, como também Noemi não percebe. Isso só é percebido muito depois, olhando para essa atitude com os olhos, vamos dizer, da experiência da história. Mas Ruth ali escolheu entrar no povo de Israel e Deus a acolheu. Nós vamos ver pelo que acontece adiante que Deus a acolhe. As duas mulheres então voltam para Israel e passam a morar na região de Belém, que era a terra da onde a família tinha saído. E passaram a viver com muita dificuldade. Para sobreviver, Ruth ia nos campos e ia atrás dos agricultores e pegava as espigas de trigo que caíam no chão e não eram colhidas, os restos. Levava isso para casa e era isso que elas comiam. Quer dizer, uma vida extremamente difícil, uma vida quase de fome, uma vida de subsistência no limite. Só que um dia, Ruth acaba indo parar nas terras de Boaz, que era um parente distante da família de Noemi, do marido de Noemi. Ela vai parar nessas terras, Boaz era um homem rico, e ela começa a colher espigas ali. Boaz era um homem bondoso, e ele vê Ruth e fica com pena dela e diz para os seus trabalhadores para deixarem cair um pouco mais de espigas de trigo para que Ruth pudesse colher melhor. Noemi fica sabendo dessa história e tem uma ideia. Ruth era uma mulher bonita, então Noemi a instrui e Ruth seduz Boaz. Ela usa as armas da sedução para fazer com que Boaz se interesse por ela. Boaz não era casado. Boaz passa a olhar para ela e passa a se interessar em tê-la como mulher. Ocorre que, pela lei da época, a viúva podia ter o que eles chamavam um resgatador. O que era isso? Era um homem parente do marido da viúva, do homem que morreu, que ia lá e resgatava a viúva e restabelecia a família do marido morto. O nome do marido morto era mantido através dos descendentes dos filhos que o resgatador viesse a ter com a viúva. Essa é o que eles chamavam lei do levirato. Isso aparece em vários locais da Bíblia. É uma lei muito interessante. É uma lei que, de certa forma, protegia as mulheres viúvas e lhes dava uma possibilidade de sobreviver. Boaz, como era um parente distante, resolve usar esta lei e ser o resgatador de Ruth. Então, ele passaria a ter a possibilidade de se casar com ela e restabelecer o nome do homem falecido e seguir com a sua vida. Só que havia um outro possível resgatador, um homem que era parente mais próximo da família de Noemi do que Boaz. Então, esse outro homem teria a preferência. E aí dá-se um diálogo, uma situação extraordinária que ocorre na porta da cidade de Belém e mostra bem como eram os costumes da época. Eu vou ler porque o texto explica o que está acontecendo com muita clareza. Isto está lá em Ruth, capítulo 4, versículos 1 a 12. Prestem atenção. Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se ali, quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando. Está se referindo ao outro parente mais próximo que tinha prioridade no resgate. Boaz chamou-lhe e disse: Meu amigo, venha cá e sente-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: Sentem-se aqui. Então todos se sentaram à porta da cidade. Naquela época, era na porta da cidade que se faziam os negócios, que as discussões legais eram feitas, os contratos celebrados, era o hábito, era como a sociedade da época resolvia as questões.
Provavelmente porque a porta da cidade era um local público, as pessoas entravam e saíam, não tinha nada escondido, não era possível fazer nada em secreto ali. Hoje a gente faz as coisas legais em cartórios, na época eles faziam na porta da cidade. Depois Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao nosso irmão Elimeleque. Esse irmão aí não é irmão real, é cerimonial, né? Eles eram parentes de Elimeleque, que era o marido falecido de Noemi. Pensei sugerir-lhe que o adquira, na presença destes que aqui estão sentados. Se quer resgatar esta propriedade, resgate. Se não, diga-me, pois ninguém tem esse direito a não ser você e depois eu. Eu a resgatarei, respondeu o outro homem. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido, ou seja, Ruth, para manter o nome dele em sua herança. Aquilo que eu falei, se comprassem a terra, o resgatador teria que casar com Ruth e restabelecer o nome do marido falecido dela. Diante disso, o resgatador respondeu: Nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Repare, o resgatador já tinha provavelmente descendentes, já tinha herdeiros, e ele não quis comprar a outra terra, juntar tudo, restabelecer o nome do marido de Ruth, porque podia dar um problema depois na distribuição da herança dos herdeiros que ele já tivesse. Pensou melhor e disse: não, não vou entrar nessa confusão. Provavelmente, Boaz não tinha nenhum herdeiro, era uma situação mais fácil para ele. E era o que Boaz queria. Boaz armou tudo para poder resolver a situação de forma legal e ser reconhecido o direito dele a resgatar Ruth, que era o que ele queria. Ele não estava interessado na terra, ele já tinha terras. O que ele queria, na verdade, era a Ruth. Antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e a dava ao outro. Assim oficializavam os negócios de Israel. Então Boaz disse: Vocês hoje são testemunhas de que estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, que era o marido dela falecido, para manter o nome do falecido e para que seu nome não desapareça do meio da sua família ou dos registros da cidade. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. E o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Ruth foi bisavó de Davi. O filho de Ruth, Obed, teve, por sua vez, um filho, que, por sua vez, teve Davi. Então, Ruth é bisavó de Davi, está na genealogia de Davi, na genealogia de Jesus. Repare aquilo que eu falei, que o fruto do casamento de Ruth com Boaz seria considerado filho do falecido marido dela. Quando ela tem um filho, Noemi bota o menino no colo e o cuida como se fosse filho dela. Por quê? Para todos os efeitos, aquela criança era filho do filho falecido dela, era neto dela. As mulheres olham para Noemi, as amigas conhecidas dela, e dizem: Noemi teve um filho, ou seja, teve um neto. Repare, legalmente tudo se passava como se ela tivesse tido um neto de sangue. Olha como a lei é interessante, como tem significados que são até difíceis para a gente entender hoje, mas esse era o significado da época.
Concluindo essa história, a lealdade de Ruth, que se recusou a voltar para sua família e disse para a sogra Noemi: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, fizeram com que Ruth entrasse na família de Israel, no povo de Israel, no povo escolhido. Ela passou a fazer parte da herança que vinha de Abraão, da herança da promessa que Deus tinha dado ao povo de Israel, e teve um papel fundamental na história de Israel, porque ela é a bisavó do rei Davi e também está na linhagem de Jesus. Ruth é uma história maravilhosa, leia esse texto, é curto e fácil de entender, e é um grande ensinamento de lealdade, de firmeza de propósito e de fazer a escolha certa, principalmente fazer a escolha certa. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, nos indique para amigos, nos indique para parentes, porque tudo o que queremos é divulgar a Bíblia, a palavra de Deus. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.